O crente largata e o crente borboleta. Se você é um amante da Bíblia, eu imagino que você já deva ter percebido que Deus, o Criador, ele muitas das vezes usa a natureza para pregar lindos ensinamentos para nós. E desta feita eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão sobre a largata e a borboleta. Eu imagino que você já saiba que, na verdade, a largata e a borboleta é o mesmo ser, é a mesma espécie de animal. No entanto, a borboleta, ela é a melhor versão da largata. Esse animal passa por pelo menos 4 fases. A fase em que ela é apenas um ovo, a parte que ela se torna uma largata e cresce, a parte então que ela vai se tornar uma crisálida ou uma pupa, muitas das vezes coberta por um casulo, e enfim, aquele animal então vai se tornar uma borboleta e digamos que vai cumprir o propósito da sua existência, pelo qual ela foi criada pelo Criador. Enfim, querido, observando essas fases da largata, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida cristã. Porque assim como a largata tem uma primeira fase de nascimento, nós sabemos que a vida cristã ela tem um começo. E tudo começa na conversão, quando você realmente se converte a Cristo. E ocorre o que João 3 registra, o novo nascimento. E dali em diante você vai crescer. Você precisa se alimentar, você precisa crescer. E assim ocorre com a largata. Nesses primeiros momentos, pós-nascimento, ela cresce. Ela se alimenta das folhas, ela cresce até com uma certa velocidade, segundo os biólogos. E é interessante que esse crescimento traz algumas mudanças na vida da largata. À medida que ela cresce, a sua roupagem, digamos, a sua pele, ela muda, porque a pele anterior já não consegue comportar o novo tamanho daquela largata que está se alimentando de folhas e crescendo. E é interessante que ocorrem essas mudanças. À medida que ela recebe uma nova roupagem, uma nova pele, uma nova cobertura, ela recebe muitas das vezes novas cores e alguém olha e diz, nossa, como aquela largata está crescendo e como ela está mudando. Mas é interessante que aquela mudança, ela não é profunda, ela é apenas superficial, ela é apenas exterior. Assim é a vida cristã. Muitas das vezes você entrega a sua vida a Cristo, você começa a crescer, se alimentar, espiritualmente falando, e você cresce e ocorrem mudanças na sua vida. Alguém olha para você e fala, nossa, como ele, como ela está mudando, como ele, como ela está diferente. Mas muitas das vezes, queridos, essa primeira etapa de crescimento, ela não traz mudanças profundas. Elas não trazem mudanças que começam dentro. Assim como a largata cresce, mas isso não significa que ela está sendo transformada. Ela apenas está tendo mudanças superficiais devido ao seu crescimento. Mas então vai chegar uma fase na vida da largata, que vai ser o divisor de águas da sua história. Que é quando ela abre mão de comer a próxima folha, quando ela abre mão de rastejar até o topo da árvore, quando ela abre mão de enxergar o mundo à sua volta. E ela então vai literalmente entrar em crise. Alguns biólogos chamam esse processo de casulo, também de crisálida. Alguns vão dizer que, na verdade, a largata agora é envolvida por uma crisálida, uma pulpa. Dependendo das espécies, ela ainda tem uma cobertura por cima da sua crisálida, chamada de casulo. E é interessante que ali ela literalmente vai entrar em crise. Porque a raiz da palavra crisálida vem da mesma raiz da palavra crise. E é interessante que essa crisálida, que vai envolver a largata, não vem de outra largata. Não vem da chuva, não vem do sol, não vem da árvore, não vem do ambiente, vem da própria largata. Ou começa
ocorrer uma crise no interior da largata. Começa a ocorrer uma crise de identidade na largata. E aquela crise que sai de dentro, aquela crisálida, vai envolver a largata. E durante um período de tempo, o seu mundo vai ser o seu processo dentro da crisálida, dentro da pulpa, envolvida muitas das vezes pelo casulo. Vai ser um processo de solidão, um processo de espera, um processo de silêncio. E ali sim vai começar a ocorrer uma metamorfose, isto é, uma transformação verdadeira e profunda, onde a largata vai começar a perder as partes velhas para começar a adquirir coisas novas. Ela vai perder a forma velha, a forma de largata, para receber uma nova forma. Ela vai começar a perder a essência de largata, a forma de largata, e vai começar a adquirir asas de borboleta. Só que esse processo não é instantâneo, esse processo não é legal, esse processo não é confortável. E assim é a vida do cristão. Você vai vivendo mudanças no decorrer da sua caminhada com Cristo, você vai crescendo, e isso é bom, é louvável, mas vai chegar um momento na nossa história que vai ser o divisor de águas, aonde nós vamos ter que abrir mão de comer a próxima folha, abrir mão de competir para ver se chegamos primeiro no topo da árvore, e nós vamos ter que nos isolar, entrar num processo de silêncio, de isolamento, de introspecção, aonde nós vamos começar a perder a forma velha para receber uma forma nova. Sabe, querido, isso nos ensina de uma forma muito especial. E, enfim, depois daquele processo, a largata vai virar borboleta. Mas talvez você pergunte, e o Criador? Onde entra o Criador nessa história? Bem, o Criador está assistindo tudo em silêncio. O Criador está assistindo todo o processo da largata, sem falar nada e sem fazer nada. Porque interromper esse processo, abrir a crisálida antes da hora, pode significar matar a largata. Pode significar, no mínimo, interromper o processo e minar o potencial daquela largata. Pode impedir de que no futuro aquela largata ganhe asas e se torne borboleta. Mas bem, o título dessa reflexão é, entre aspas, o crente largata e o crente borboleta. Sabe, assim como a largata, o cristão que não passa por esse processo de metamorfose, de transformação, ele vai ser um mero consumidor do bosque. Se a largata não virar borboleta, ela pode levar a árvore à falência, porque ela está ali só para consumir, ela está ali só para gastar, ela está ali só para comer as folhas. Sabe, querido, uma largata, ela, se não virar borboleta, ela traz prejuízo à árvore, ela traz prejuízo ao bosque, por que não dizer que ela traz prejuízo ao mundo? Assim é o cristão que não passa no processo de maturidade. Assim é o cristão que até cresce e tem mudanças superficiais, mas não passa por um processo profundo de metamorfose. Ele se torna um mero consumidor. Ele vai para a igreja só para consumir, só para receber. Ele quer todo dia folhas frescas, folhas verdes, e ele não acrescenta nada. Ele não retribui o reino de Deus de nenhuma forma. Esse é o famoso crente largata. O crente largata, ele se contenta com folhas. Mas o crente borboleta, ele está à procura de néctar. O crente borboleta, ele passou por esse processo, ele agora voa. Ele abriu mão de chegar no topo da árvore para no futuro ganhar asas e voar e pousar em outras árvores. E é interessante que a borboleta, ela não é uma mera consumidora. Ela não é uma consumidora que só traz prejuízos às árvores. Mas à medida que ela visita as flores, ela ali se alimenta do néctar das flores. Os biólogos vão dizer que ela traz consigo o pólen do néctar. E à medida que ela visita outras árvores, outras plantas, outras flores, ela começa a levar aquele pólen do néctar a outras árvores. E isso vai proporcionar que novas flores nasçam.
Em outras palavras, a borboleta, ela influencia, a borboleta leva a vida. A borboleta leva a vida, um legado de vida por onde ela pousa. Assim é o crente borboleta. Ele não é um mero consumidor. Ele não está na igreja só para consumir, mas ele é alguém por onde passa leva a vida. Ele é um polonizador. Ele é alguém que compartilha a vida que ele carrega. E onde ele pousa, algo acontece, algo novo brota. Que você, querido amigo, você que já entregou a sua vida a Cristo e como eu está nesse processo de transformação diária e progressiva e muitas das vezes dolorosa, que você possa ser como a borboleta, que você possa compreender essa reflexão e a partir de hoje pedir ao Senhor para trabalhar a sua vida e te ajudar a romper o teu casulo, a romper a tua crisálida, para que você possa ser essa pessoa que leva a vida por onde passa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.